Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amadas de Deus, estamos celebrando esta segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Marcos, dos versículos 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Amados e amadas de Deus, a cena se inicia. Jesus está descendo do monte. Jesus tinha se transfigurado no monte diante desses discípulos, de Pedro, Tiago e João. Agora Jesus está descendo do monte para junto dos outros discípulos, para junto da multidão. E alguns mestres da lei estavam discutindo com os discípulos de Jesus. E agora a multidão vê Jesus, diz o texto do Evangelho, logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus atrai as pessoas, atrai a multidão. As multidões se sentem atraídas por Jesus. Então Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Quer dizer, o que vocês estão discutindo com esses mestres da lei? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Amados e amadas de Deus, alguém do meio da multidão narra o que está acontecendo. É alguém que trouxe o seu filho para Jesus, para que Jesus o libertasse, para que Jesus o curasse. A forma como o homem narra, é possível que essa criança, este menino, tivesse uma epilepsia, qualquer coisa do gênero. Só que também essas doenças que hoje nós sabemos, conhecemos a causa, naquele tempo eram tidos todas como possessões demoníacas, como possessão do espírito impuro. É claro, não estou negando aqui que seja uma possessão, que seja, mas a descrição parece ser uma descrição de epilepsia. Só que naquele tempo não se tinha consciência tanto dessas notícias. Só que essa pessoa narra que trouxe o filho para os discípulos, mas os discípulos não conseguiram libertar aquela criança, não conseguiram libertar aquele menino. E o que faz Jesus? Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei o menino aqui. Amados e amadas de Deus, Jesus censura os discípulos pela incredulidade, censura os discípulos porque não conseguem libertar aquele menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar a boca. Então narra agora aquilo que acontecia com o menino. Jesus então perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Amados e amadas de Deus, o pai daquele menino narra o que aquela criança sofreu, o que aquele espírito fez com o menino. E suplica para Jesus: se podes, faze alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Amados e amadas de Deus, é um pai desesperado.
um pai que pede piedade, pede que Jesus tenha piedade dele, da sua família, tenha piedade do seu filho. E Jesus então disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra que para quem tem fé, tudo é possível. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Amados e amadas de Deus, o pai desse menino é um homem de fé, mas ele reconhece também a fraqueza da sua fé e por isso pede: mas ajuda a minha falta de fé. Um homem humilde que tem fé, mas reconhece a fraqueza da sua fé. Jesus então vem ao socorro dele. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro, espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. Amados e amadas de Deus, Jesus ordena, Jesus fala com autoridade, Jesus ordena a este espírito mudo e surdo que saia do menino e nunca mais entres nele. Diz o texto do Evangelho: o espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. Amados e amadas de Deus, Jesus liberta aquele menino. Aquele menino estava possuído por um espírito surdo e mudo. Jesus o liberta. Diz o texto do Evangelho: o menino ficou como morto, por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Amados e amadas de Deus, Jesus liberta este menino desse espírito surdo, mudo. Jesus o liberta, agora ele está livre. Os discípulos não conseguiram libertar e perguntam para Jesus, interpelam Jesus: porque nós não conseguimos expulsar o espírito? E Jesus mostra a importância da oração. Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Amados e amadas de Deus, Jesus libertou este menino, Jesus libertou pela fé de seu pai. Seu pai é um homem de fé, tanto que ele diz para Jesus: eu tenho fé, mas ajuda a minha fé. Peçamos também a Jesus que ajude a nossa falta de fé, que venha em socorro da nossa falta de fé, que venha em socorro de nós. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.